Olá, tudo bem com vocês? Você sabe como chamar, como denominar as classificações do autismo nos dias atuais? É correto falar autismo leve, autismo severo, síndrome de Asperger? Essas e outras dúvidas a respeito das terminologias eu trago para vocês no vídeo de hoje. Quer saber um pouco mais? Venha comigo! Bom, em pleno 2020, já temos algumas modificações com relação às terminologias usadas para as crianças, para as pessoas que estão dentro do espectro autista. Já passamos por muito tempo, muitas pesquisas a respeito do autismo e outras síndromes que estão ali meio que acopladas às características do autismo. E já foram chamadas de diversos nomes, né? Ao longo das pesquisas, ao longo dos anos, nós já tivemos aí pessoas com transtornos mentais, pessoas com deficiência intelectual, quando relacionado ao autismo, sim, autismo severo, autismo grave e outras síndromes que nós escutamos também e que têm algumas características que estão com comportamentos parecidos com as crianças, com as pessoas que têm autismo, como a síndrome de Rett, síndrome de Savant e até mesmo a síndrome de Asperger. Porém, atualmente, com o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, que denomina os transtornos mentais, nós trazemos aí outras terminologias usadas nos dias atuais. Lá, quando nós tratamos do CID-10 ainda, nós temos algumas especificações e lá nós encontramos síndrome de Asperger, autismo moderado, autismo leve. Porém, hoje nós vamos utilizar aí as denominações que encontramos no DSM-5. E lá nós temos como referência o autismo classificado aí em 3 modalidades. Não sei se a gente pode chamar de modalidades, mas em 3 aspectos. Todas essas síndromes que eu falei para vocês e algumas outras, e até mesmo os graus de autismo que nós tratávamos, hoje estão dentro do espectro autista. Então hoje nós chamamos todas elas, nós incluímos todas elas dentro do transtorno do espectro autista. E aí classificamos os indivíduos conforme a interação, comunicação e alguns comportamentos que ele apresenta. E eu vou falar um pouquinho mais deles aqui com vocês. Nós podemos denominar esses indivíduos, as crianças que recebemos nas escolas, como crianças que precisam de apoio, crianças que precisam de apoio substancial e crianças que precisam de apoio muito substancial. E como elas foram classificadas nesses 3 níveis? Dependendo de, por exemplo, a criança que precisa de apoio, como é a comunicação dessa criança? Os indivíduos que estão mais próximos de uma síndrome de Asperger são essas pessoas que apresentam aí as características que precisam de apoio apenas. E geralmente esse apoio está voltado para a interação social. Há algumas peculiaridades como entender duplo sentido, entender piadas, ter um pouco mais de empatia, entender sentimentos, sensações, demonstrar empatias e sensações. E aí a intervenção na escola, com relação ao professor ou professor de apoio, vai estar diretamente ligada apenas aos relacionamentos. Esse indivíduo que precisa de apoio, muito dificilmente precisará de apoio na comunicação, né? Porque provavelmente ele já apresenta aí uma fala adequada, uma fala com intencionalidade. Dificilmente ele precisará de um apoio na adaptação dos conteúdos, porque ele apresenta uma comunicação responsiva e expressiva muito boa, então ele compreende o que está se tratando ali adequado à faixa etária. Então o apoio que ele necessita é realmente voltado para a interação. E aí a gente fala de indivíduos que precisam um pouquinho mais de apoio, né? Que são os indivíduos que precisam de apoio substancial, que eu diria para vocês que nas classificações passadas estaria de acordo com um autista moderado, de moderado a leve. E como a gente caracteriza esse indivíduo?
esse indivíduo provavelmente tem uma falha ali na comunicação. Ele até fala algumas palavras, ele até se comunica de alguma maneira, mas ainda bem primitiva, de maneira bem primitiva. São falas ainda com desenvolvimento voltado para a ecolalia, então você pergunta alguma coisa, por exemplo, oi, tudo bem? A criança vai responder para você, oi, tudo bem? Com entonação de pergunta, mas ela já entende que precisa usar a fala para se comunicar de uma maneira mais efetiva. E essa fala tende sim a melhorar, tende sim a apresentar um repertório melhor, um repertório mais rico em palavras, dependendo do estímulo que essa criança recebe. Mas é uma criança que apresenta essa falha na comunicação, né? Em expressar seus desejos e sentimentos, em expressar verbalmente situações em que ela vive. Ela também pode apresentar uma falha na interação. É uma criança que provavelmente na hora do intervalo não brinca muito com os demais. É uma criança que prefere ficar sozinha, mas que se chamada, se convidada, se com a intervenção adequada de um adulto, ela participa sim das brincadeiras. E ela acha graça nas brincadeiras, ela compreende ali o que está acontecendo, né? Então, uma brincadeira de pegar, ela vai correr atrás para pegar, uma brincadeira de subir o degrau do escorregador e escorregar, ela vai seguir as demais crianças, sim, com intervenção. Ela ainda não vai com autonomia como talvez as crianças que precisem só de apoio consigam ir. Uma criança que vai precisar de alguém ali do lado para que avance gradativamente. E é uma criança que pode sim apresentar com maior intensidade comportamentos estereotipados. Então, quando ela está lá ansiosa, incomodada com alguma questão, ela vai sim apresentar talvez os movimentos de flap com as mãos, ela pode querer se levantar muitas vezes da carteira e andar no fundo da sala, dar alguns pulinhos, quando estiver incomodada ou muito feliz, dar alguns gritinhos. Por quê? Porque ela é uma criança que ainda não tem determinados filtros e não sabe lidar com o que ela está sentindo. Ela precisa de alguém ali na intervenção desses sentimentos e dessas situações. Não que a criança que precise só de apoio também não vai apresentar algumas vezes comportamentos estereotipados, mas a intensidade é quase nula para essa criança. Ela pode demonstrar, por exemplo, uma irritação, uma sensibilidade com relação aos sons, mas ela sabe expressar muito mais isso, né? Ou, às vezes, num determinado momento tem um som muito alto na escola, uma música com batidas diferentes que a incomodam, ela vai conseguir chegar em algum adulto e falar, nossa, que som horrível, que som estridente, que terror. Isso, uma criança que precisa apenas de apoio. A criança que precisa de apoio substancial já não vai conseguir expressar com essa clareza, e aí ela vai demonstrar com comportamentos. É uma criança, sim, que vai precisar de alguém ali ao lado dela, um adulto de preferência, para intervir, para que ela saia desse apoio substancial e avance com relação aos comportamentos. Então, criança que precisa de um apoio substancial, ela pode apresentar uma falha na comunicação, uma falha na interação social, e apresentar alguns comportamentos estereotipados, inclusive rigidez também de comportamento, sabe? Aquela criança metódica, em que, por exemplo, você não pode mexer no estojo dela porque os lápis de cor estão alinhados da cor que ela costuma guardar, ou você não pode mexer na mochila dela porque os livros estão adequados da maneira como ela organiza, ou que os pais relatam que em casa ela tem certos comportamentos como chegar em casa, abrir e fechar a geladeira 3 vezes, ou chegar em casa, colocar a mochila em cima da cama e alinhar os carrinhos, enfim, N comportamentos apresentáveis que demonstram essa rigidez que vem trazer segurança a essa criança. E o terceiro aspecto do autismo, esse terceiro nível de autismo, segundo o DSM-5, está relacionada às crianças, aos indivíduos que precisam de apoio muito substancial, que são os indivíduos que têm uma falha bem severa na comunicação e muitas vezes apresentam a ausência da comunicação verbal. Os indivíduos que têm dificuldade extrema de interação, então, por exemplo, está acontecendo uma brincadeira no parque, todas as crianças estão ali brincando, um corre atrás do outro, existe ali uma interação, uma troca, mas ele está alheio a essa situação. E é um indivíduo que demonstra muito comportamento estereotipado, muita rigidez, então, em determinados momentos pode
demonstrar comportamentos impulsivos com aquela pessoa que está o acompanhando, por professor ou por professor de apoio, né? Muita gente fala que pode demonstrar uma certa agressividade. Eu não gosto de usar esse termo, eu prefiro usar comportamentos impulsivos, porque quando a criança vai para uma pessoa, em cima de uma pessoa de referência, um professor, um estagiário, um professor de apoio, ela está querendo comunicar alguma coisa. E é uma comunicação muito, muito importante, muito extrema, e a única ferramenta que ela tem nesse momento talvez seja esse comportamento mais impulsivo. Então, ela apresenta sim, para conseguir algumas questões, esse comportamento mais impulsivo, gritos, uma rigidez muito extrema de comportamentos, uma hipo ou uma hipersensibilidade muito acentuada com relação a sons, com relação a cheiros, ou com relação à parte tátil, a parte do toque, né? Ou ela gosta muito daquilo, ela precisa daquilo com uma intensidade maior por apresentar uma hipossensibilidade, ou ela não gosta que toque, né? A criança, um coleguinha chegou perto e esbarrou, ela já não gosta. São as crianças que precisam de intervenção constante. Elas vão avançar sim, mas com a intervenção e o olhar muito delicado do adulto que o acompanha. Por exemplo, com relação à fala, né? A gente encontra crianças que estão ainda que precisam muito de apoio muito substancial, que utilizam o corpo do adulto para demonstrar alguma necessidade. Então pega na mão do professor e leva o professor até o que ela quer. Ela está se comunicando, ela não se comunica verbalmente, mas ela está se comunicando, demonstrando um desejo ou uma necessidade. Ou ela já está num grau um pouquinho mais avançado dessa comunicação e aponta o que ela quer para o professor ir lá e pegar para ela o que ela deseja. Ou ela já expressa algumas pequenas palavrinhas, mesmo que ainda sejam próprias dela, né? Então ela quer água, ela fala algo do tipo babu, abu, bu, enfim. Ela denomina da maneira como ela consegue ainda para conseguir determinados... conseguir realizar aquela sensação, aquele desejo que ela está necessitando naquele momento. E ainda há as crianças que estão num processo mais ainda dificultoso, que são as crianças que não demonstram desejos, sensações, expressões, são apáticas ao que está acontecendo, que é mais preocupante, e a gente precisa tomar mais cuidado ainda com essas crianças. A gente tem que ter um olhar mais apurado ainda. É intervenção constante, é mostrar que a comunicação efetiva se dá verbalmente, é olhar no olho, é usar a expressão facial para se comunicar com essa criança, é usar o toque se for uma criança que precisa ser tocada, para a gente ter atenção dessa criança, ela precisa antes de um toque, de um movimento de preensão um pouco mais robusto, para que ela, se atente ao que você está falando. É uma criança que, para interagir, vai começar do micro para o macro. Então, não adianta você fazer uma roda de conversa na educação infantil com 30 crianças. Ela precisa começar, por exemplo, a brincar com outro coleguinha primeiro. A entender como é a troca, a entender como é a interação. Então, Joãozinho, vamos colocar uma peça no castelo da Mariazinha. Agora, Mariazinha, coloca uma peça no castelo do Joãozinho. E assim por diante. Você está articulando a interação dessa criança que precisa de um apoio muito substancial. É uma criança que pode apresentar, sim, dificuldades extremas na alimentação. Não que os demais não apresentem, porque até crianças que precisam apenas de apoio apresentam aí uma necessidade, uma sensibilização alimentar. Nós chamamos de sensibilização. Por quê? Porque ela apresenta alguma disfunção no processamento sensorial relacionado ao paladar. Como sabor, eu vou falar num outro vídeo sobre processamento sensorial, mas enfim, quando a gente fala de paladar pode ser com sabor, com textura, com temperatura, depende muito da sensibilidade dessa criança. Mas as crianças com apoio muito substancial apresentam mais dificuldades ainda para se alimentar. Algumas chegam a comer apenas um tipo de alimento. Às vezes só toma líquidos frios. Olha como é complicado para a gente manter uma saúde de uma criança que precisa de um apoio muito substancial. Por isso que o contato com a família é sempre muito importante, porque a intervenção vai ser dia a dia, palavra a palavra, com essa criança que precisa de apoio muito substancial. Então,
Hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa nova nomenclatura que a gente já está encontrando por aí, com relação aos profissionais de terapias, a equipe, né, equipe multi, as escolas, a equipe médica, para trazer para a sociedade, para trazer para a comunidade escolar, que agora denominamos todos os indivíduos que apresentam esses comportamentos, essas 3 características, alguns de uma maneira mais acentuada, outros de uma maneira mais leve, porém estão todos dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. E aí, as 3 classificações são indivíduos que precisam de apoio, indivíduos que precisam de apoio substancial, indivíduos que precisam de apoio muito substancial. Eu espero ter ajudado vocês com essa informação. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês!